Olá, turma, boa tarde. Então, hoje nós damos início na nossa aula de quarta-feira, dia 28/4, começando com língua portuguesa. 1. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. Então, nós temos aqui uma história em quadrinhos, né? Uma historinha muda. Então, Cebolinha vem andando e nós vemos aqui uma casca de banana. De repente, ele pisa, escorrega e pof, caiu. Ele com certeza sentiu dor, né? Os amigos viram e começaram a zombar dele, a rir, tirar sarro dele. Ele ficou muito nervoso e começou a explicar o que aconteceu, né? Aí aqui nós vemos que os amigos sentiram remorso e ele ficou bravo com os amigos. Mas aí de repente ele vê a Mônica vindo pelo mesmo caminho e resolve o quê? Fazer o mesmo com ela, não se importando que ela também ficaria brava, né? Vai cair, vai machucar e vai ficar brava, igual ele ficou. Aí cadê o remorso? Ele não sentiu remorso. Ora a carinha dos amigos. Os amigos sentiram remorso, né? 1. Quais são os personagens que aparecem na história? Então, aqui nessa linha, vocês vão escrever o nome de todos os personagens que apareceram na história. 2. O que aconteceu com o Cebolinha? Então, a partir do momento que ele pisa na casca de banana, o que é que acontece com ele? 3. Por que os amigos riram dele? O que aconteceu de engraçado que os amigos riram dele? 4. O Cebolinha ficou muito bravo com os amigos? O que ele disse que poderia ter acontecido? Então, aqui nós vemos somente ele gesticular, né? O que você acha que ele disse? 5. Procure no dicionário o significado da palavra remorso. Então, o que significa remorso? Olha lá no dicionário e escreve aqui nessa linha. 6. A Mônica está passando no local e a casca de banana estava no chão. Por que o Cebolinha começou a rir dela? Cebolinha danadinho, né? Por que ele começou a dar risada dela? 7. Por que o Cascão e o Chaveco reprovaram o comportamento do Cebolinha? Então, lá no final da história, o Cascão e o Chaveco, que são os amigos, não gostaram do que o Cebolinha fez. Por quê? 8. Você já fez alguma coisa que depois sentiu remorso? Remorso é dor na consciência, quando dá aquela coisa ruim dentro da gente, que a gente sabe que fez algo de errado. Comente o fato. Matemática. 7. Sudoku é um quebra-cabeça milenar de origem japonesa. A ideia do jogo é bastante simples. Preencher uma grade de 9 quadrados na horizontal e 9 na vertical, de modo que em cada linha e em cada coluna e em cada quadrado maior haja números de 1 a 9, sem repetir nenhum deles. Veja a imagem abaixo para não ter dúvidas. Então, a gente tem que preencher esse grupo de quadradinhos, são 9 quadradinhos, tanto na vertical quanto na vertical, quanto na horizontal, sem repetir os números. Então, aqui, eu já deixei pronto para vocês. Então, nós temos 1, 2, e aqui não tem nada, né? Aí vem 4, aliás, vem o 6, o 7 e o 3. Então, 1, 2, 3. O 4 eu acrescentei aqui, 4 que não tinha, o 5, o 6, o 7 que já tinha, e acrescentei o 8 e o 9. O próximo, nós já temos 7, 8, 5, aqui nós não temos, 3 e o 2 e o 6. Então, a gente vai completar com os números que faltam, 1, 2, 5 já tem, 8, 3, 9, 7, 4, 6. 8.
A tábua de Pitágoras consiste em um quadro com resultados de multiplicações na tábua apresentada abaixo. Preencha os resultados utilizando os conhecimentos adquiridos nas atividades anteriores, na seguinte ordem: coluna do 2, coluna do 4 e coluna do 8, coluna do 3, do 6 e do 9, coluna do 1, do 5 e do 10. Então, aqui nada mais é do que a tabuada, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. E assim por diante. Agora, observe o seguinte: os resultados indicados na diagonal, que é de assim, ó. De assim, né? Deixa eu mostrar aqui bonitinho, ó, na diagonal. Na diagonal cinza, separam o quadro em duas partes. Há números que estão à esquerda da diagonal e outros que estão à direita da diagonal. Observe os números registrados à esquerda da diagonal. São os mesmos que os registrados na direita? Então, a hora que você fizer o quadrinho aqui, você vai observar se os números desse lado são os mesmos números desse. Como você pode usar esse fato para preencher a coluna do 7? Então, depois de preenchida a tabela, vocês vão perceber que a ordem que a gente olhar aqui os números não vai alterar o resultado. Então, é o famoso: a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Depois de pronto, vocês vão perceber. Se ficou meio confuso, é só me chamar que eu explico de novo.